Hello, students! Olá, alunos do 7º ano. Eu, a teacher Patrícia, e hoje a nossa intérprete Jéssica. Hi, Jéssica. Hello, how are you? Vamos falar de alguns gêneros textuais bem interessantes. Vamos lá? O que vamos ver nessa aula? O que aprenderemos? Desenvolver a capacidade de inferenciação e seleção de informações relevantes no texto. Do que? Inferenciação, já viu essa palavra? Sabe o que ela é? Presta atenção. Qual é a personalidade da TV que você mais gosta? O que você sabe sobre ele, sobre ela? Quando você vai assistir TV, você vai procurar saber alguma coisa da pessoa que você está lá apresentando, ou você nem presta atenção nisso? E quanto à inferenciação, você sabe o que é isso? É sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Então vamos lá. Antes de iniciarmos a leitura do texto, é importante que entendamos algo muito importante. Você sabe o que significa a palavra inferência? O que é isso? O que a gente vai fazer com isso? Então, vamos lá, presta bastante atenção. Inferência é você tirar uma informação de algo que está no texto. Então, você tem lá o texto, você vai ler e eu vou fazer algumas perguntas. Você vai deduzir aquela informação. Ela pode estar presente no texto, ela pode estar na imagem, então é isso que nós vamos fazer, nós vamos inferir algo do texto. É legal que você tenha esse significado no seu caderno. Copia aí então o que significa a palavra inferência. Então, inferência, ação de inferir ou deduzir algo, tirar uma conclusão de outra coisa, conduzir a um resultado. Muitas vezes o texto traz informações entre linhas, ele não está explícito lá no texto essa informação, então você vai inferir, você vai tirar essa sua conclusão, certo? Então vamos lá, presta atenção. Antes de lermos um texto, o que a gente precisa sempre lembrar? Quais são as nossas tips, as nossas dicas para a compreensão de um texto? Quando você pega um texto em inglês, como é que você faz? Você lê o texto inteirinho, você vai traduzindo palavra por palavra, você fica apavorado, como é que você faz? Então, presta atenção nessas dicas. Primeiro, passa o olho pelo texto, você vai fazer uma leitura rápida, observando o título, primeiras, últimas frases. Você vai olhar também as imagens. Lembra sempre que uma imagem ela traz muitas mensagens, pode falar mais do que 1000 palavras. Procure pelas keywords, as palavrinhas-chave, as palavras repetidas, as palavras cognatas, aquelas que você já conhece, e aí você vai fazendo a sua compreensão do texto e faça inferências sobre o assunto do texto. O título é muito importante que você saiba bem o que o título quer te dizer. Então, o título vale a pena você traduzir, se você não entendeu, né? Pega lá o dicionário. Se você estiver na sala de aula, vai ajudando, um ajuda o colega do lado, vão se ajudando e vão fazendo a compreensão do título. Se eu sei o que o título diz, eu já consigo entender um pouco do que vem pelo texto, né? Então, vamos ver. Então, olha lá. Who is your favorite television personality? What does he or she do? Então, olha, presta atenção na pergunta. Como é que eu vou responder essa minha perguntinha? Primeiro, presta atenção no pronome interrogativo, who. Se eu sei os pronomes interrogativos, eu já sei qual é a minha resposta. Lembra dos pronomes interrogativos? Who, what,
were e assim por diante. Você sabendo o pronome, você já sabe o que ele quer. Então, primeiro eu preciso saber o que é who. O que eu quero saber aqui? Aí eu vou na palavrinha-chave. Television é cognato, você já sabe o que é. E personality. Então, você vai falar alguma coisa sobre a television personality. E vai começar a sua resposta assim, ó. My favorite television personality is... Então, responde aí no seu caderno. Vamos lá. Então, vamos lá? Essa resposta é uma resposta pessoal, não tenho como corrigir. Mas o que eu queria saber na pergunta? Quem era a sua personalidade favorita da TV? Quem é que você gosta que está na TV? Um apresentador famoso? Um jornalista? Quem é a pessoa que você gosta de ver na TV? Agora a gente vai conhecer uma pessoa que eu acredito que você já deva ter ouvido falar. Então, presta atenção. Let's go! Antes da gente ver esse texto, a gente vai dar uma boa olhada na imagem. Então, essa imagem eu tenho o quê? Uma parte de uma página do que será que é? Está falando sobre uma biography. O que é isso? E aí eu tenho aqui o endereço, eu tenho a foto de um homem, aqui eu tenho o nome dessa pessoa que a gente vai falar, o ano que ele provavelmente nasceu, quando que foi feita essa reportagem aqui, fala um pouquinho sobre ele, então eu quero que você preste bastante atenção. Look at this structure, então vai dar uma olhada nessa estrutura aqui, no title e na picture. E aí você vai fazer a leitura e vai responder o que a gente vai te perguntar agora, tá? Presta bastante atenção. O que é essa imagem aqui? Será que isso foi tirada de uma revista? Será que é uma página de um livro? Será que é um jornal? Presta atenção, os dados que tem nessa página me contam de onde ela é, então pay attention. Então olha lá. First question, primeira pergunta. Who is the text about? Letter B. Who is he? E letter C. What do you know about him? Então eu tenho 3 perguntinhas sobre essa imagem aqui, sobre essa página. E agora eu quero que você me responda, de preferência em inglês. Se você não consegue, pode responder em português. Presta atenção nas perguntas e vamos responder. Let's go!
Vamos conferir as suas respostas? Então, primeira coisa, você entendeu as perguntas? Ótimo. Não entendeu? O importante é, eu não tenho como responder se eu não sei qual é a minha pergunta. Então, vamos lá para nossas respostas. Let's go! Sobre quem é esse texto? Esse texto é sobre Jamie Oliver. Ah, teacher, eu coloquei apenas na minha resposta Jamie Oliver. Ok, sem problemas. Resposta completa, it's about Jamie Oliver, tá? Mas se você colocou só o nome dele, não tem problema. Who is he? Quem é ele? Já ouviu falar do Jamie Oliver? Conhece? Sabe de alguma coisa? Não, teacher, nunca ouviu falar. Mas aqui embaixo estava escrito lá, ó, Jamie Oliver is a British chef best known for his television series The Naked Chef and for campaign for healthier diets in school children. Então, ali já me fala um pouquinho dele. He's a famous chef and a television personality. Tinha uma época que existiam campanhas em algumas revistas que davam brindes dos instrumentos que ele usava. Como ele é um chefe de cozinha, então tinha lá colheres com o nome dele, algumas receitas. Então, ele é uma pessoa conhecida. E o que você sabe sobre ele? Ah, teacher, eu nunca tinha ouvido falar. Então, você vai colocar. Não conheço. I don't know anything about him. Ah, eu conheço, sei que ele é um chefe famoso, já vi em alguns programas. Então, você vai contar aí no seu caderno o que você já conhece sobre ele. Tranquilo? Beleza? Então, let's go. Vamos lá. Jamie Oliver Biography. O que é uma biografia? Que gênero textual é esse? Você lembra o que é biografia? Então, biografia é a história da vida. Pode ser contada por uma outra pessoa, geralmente, né? Quando a própria pessoa conta, então é uma autobiografia. Então, aqui a gente vai ler um pouquinho da vida do Jamie Oliver. A gente já viu lá na página anterior que ele é um chefe conhecido, ele fez um programa de televisão, participava de um programa, teve um programa relativo à obesidade das crianças, então a gente já sabe um pouquinho sobre ele. Agora a gente vai tirar mais informações, então vamos lá. Jamie Oliver, essa linha aqui era a que estava escrita lá na página anterior, is a British chef, best known for his television series The Naked Chef, and for campaign for healthier diets in school children. Então a gente sabe que nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa em geral, existem muitos problemas de obesidade. As crianças comem muito mal. Então ele desenvolveu todo um programa para esse probleminha das crianças. Mas afinal, who is Jamie Oliver? Então agora aqui a gente vai usar aquelas dicas. A gente vai passar o olho pelo texto, a gente vai procurar as palavras cognatas, a gente vai olhar as repetidas, vai prestar atenção naquelas que a gente já conhece para compreender o texto. Você não precisa traduzir palavra por palavra. Primeiro, não tem tempo para isso, você não vai conseguir fazer isso em uma aula, por exemplo. Segundo, não tem necessidade. Até em português, se você for parar para pensar, quantas vezes você está lendo um texto e aparecem palavras que você não conhece? O que você faz? Você para, sai correndo, vai lá no dicionário para procurar o significado da palavra? Não, você compreende o significado geral e é isso que a gente faz em inglês, certo? Então vamos lá. Jamie Oliver is a chef born in May 27, 1975, in Clavering, United Kingdom. Então aqui a gente já tem alguns dados. O quê? Quando ele nasceu, que ano e onde. As a child, he worked in his parents' restaurant. Opa, outra informação, o que ele fez quando era criança? Thus influencing his career path. He began attending Westminster Catering College at age 16, and then gained valuable experience working at several reputable restaurants. Oliver's break in television came when he appeared in the documentary while working at the River Café in London. Ok? Então aqui eu estou contando sobre ele, quando nasceu, onde, que ano, o que ele fez na infância e como é que ele ficou conhecido, qual foi a primeira vez que ele apareceu, certo? Dei uma passada de olho no texto, uma compreendida. Então, let's go. Então, olha lá. Primeira pergunta, qual é o objetivo desse texto? O
que eu quero com esse texto? Responde para mim, vamos lá. Pessoal, qual é o objetivo de uma biografia? Qual é o objetivo? Nada mais é que apresentar os acontecimentos importantes da vida de Jamie Oliver. Não tem mais nada importante na vida dele? Claro que tem muitas outras coisas. Mas a gente deu só o início da biography, ok? Então, let's go! Então, vamos lá. Agora, o que a gente faz? Retira pequenos pedaços para a gente compreender com mais facilidade. Então, a gente tirou mais um pedacinho, o comecinho dele, e aí eu te pergunto. Letra B. Qual é o tipo de campanha feita por Jamie Oliver nas escolas? E a letra C? Qual é a sua nacionalidade? Todas essas informações você tem no texto, o que a gente já viu. Então, vamos ver se você prestou atenção. Vamos lá. Então, o texto diz que ele fez uma campanha. Que campanha? Ele era candidato a alguma coisa? Será? Será que foi isso? Essa é a pergunta que eu quero saber? Não, né? O que ele fez? Ele fez uma campanha por uma alimentação saudável nas escolas. E qual é a nacionalidade? Is a British. Britânicos são todos os cidadãos da Grã-Bretanha, formada pelos seguintes países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Todo mundo que nasceu nesse lugarzinho aqui, da Grã-Bretanha, são chamados de britânicos, certo? Nasceu lá na Inglaterra, a gente pode chamar também de ingleses, escoceses e assim por diante, mas pode chamar de britânicos, ok? Então, a nacionalidade dele, ele é British, certo? Acertou? Corrigiu? Ótimo, let's go! Mais um pedacinho, então agora a gente pega o meio do texto e eu quero saber, nesse texto aqui, nesse trecho do texto, a quem se refere a palavra his nessa parte? As a child, he worked in his parents' restaurant, thus influencing his career path. Esse his aqui, eu estou falando de quem? E na letra E eu quero que você encontre 4 falsos cognatos. O que são falsos cognatos? Você lembra disso? Então, responde aí. Let's go!
Vamos corrigir? A quem se refere a palavra his? Então, nesse trecho, a palavra his se refere a Jamie Oliver, né? Tô falando dele. Ele trabalhou, quando ele era criança, no restaurante dos pais. Agora eu quero 4 falsos cognatos. Cognato é aquela palavra que quando eu olho, eu já sei a tradução. Ou a escrita dela é muito parecida e geralmente a fala. E falso cognato é contrário. Eu olho a palavra parents e o meu cérebro pensa em parentes, mas na verdade parents são pais. Olho a palavra attending, a mesma coisa, college e several. E aí, você sabe a tradução dessas palavrinhas? Não? Você conseguiu identificá-las no texto? Então anote e faça a tradução, ok? Very good. Então a gente conseguiu ler o texto sem precisar traduzir palavra por palavra. Ah, teacher, mas eu gosto de pegar o texto e traduzir. Não tem problema, agora você pode fazer isso se você adquirir mais vocabulário. Mas para fazer os exercícios, para compreensão geral, não há necessidade. Então, o talento de Jamie Oliver para trabalhar em restaurantes começou a se desenvolvendo lá quando ele era criança, porque ele trabalhou quando era criança no restaurante dos pais. Na sua opinião, como é que podemos desenvolver os nossos talentos desde cedo? Como é que você faz para descobrir o seu talento? E como a escola, como é que seus amigos, como é que a família pode ajudar nisso? E como você pode ajudar os seus colegas a desenvolver o seu talento? Vamos pensar sobre isso? Essa resposta, obviamente, é uma resposta pessoal, porque você vai pensar, como é que você vai desenvolver o teu talento? Ah, você viu um amigo que ele desenha muito bem. Será que você não pode falar para alguém que ele desenha bem, ajudar a ele desenvolver uma arte legal? Como que a gente pode ajudar o próximo com isso? Ou você mesmo, como é que você desenvolve o teu talento? Como é que você descobre algum dom que você tem? Então, thinking about, pensa um pouquinho, coloca aí algumas anotações no seu caderno, ok? E aí, então, o que a gente viu nessa aula? Hoje a gente falou sobre o Jamie Oliver, falamos sobre a biography, né? A biografia, um gênero textual. Aprendemos também o que é inferenciação, que é a ação de inferir ou de deduzir algo, tirar uma conclusão de outra coisa, tirar uma informação que às vezes não está explícita lá no texto. Conhecemos a história do Jamie Oliver. Se você quiser mais alguma informação, você tem aqui as referências. Então, eu espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Bye, Jéssica, bye, see you!